Vibe Mundial FM. E uma das coisas a gente já anunciou que a gente vai falar do poder do mantra mais famoso do mundo, que é o Om Mani Padme Hum. É assim Om Mani que fala? Padme Hum, tá? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, o budismo, enquanto doutrina, ele surgiu a partir do surgimento do Siddhartha Gautama, que era um príncipe que em 500 a.C., na Índia, na fronteira com o Nepal, ele alcançou um estado através da meditação que os hindus chamavam de Budi. Budi é uma palavra do sânscrito que significa iluminação, despertar. Então, quando ele alcança esse estado, ele se torna um Buda, ou seja, Buda não é um nome, é um título que você dá para quem alcançou a condição de Budi. Então, como Siddhartha Gautama, o príncipe, alcançou essa condição, passaram a chamá-lo de Buda. Então, a partir dali, ficou associada a expressão Buda com o despertar, o iluminado, baseado em Budi, que é a iluminação. Depois que o Siddhartha Gautama, como Buda, vai até os 80 anos de idade, quando ele desencarna, os discípulos pegam o corpo de conhecimento que ele tinha deixado e aí surge a doutrina budista, que depois se espalha pelo extremo oriente inteiro, a partir da Índia, vai para o Tibete, para a China, Japão, Laos, Camboja. E quando a doutrina budista chega no Tibete, naturalmente que houve uma mistura dos ensinamentos do Siddhartha Gautama com a cultura tibetana vigente. E ali surgiu uma linha que seria chamada então de budismo tibetano, com a característica do povo tibetano. E aí, Samira, o povo tibetano é um pouco parecido com o povo brasileiro. Eles gostam de festa, bandeirinha colorida, canção, dança, né? Cantorias folclóricas. Então ali surgiu um tipo de budismo diferente do budismo original que saiu da Índia. E quando depois o budismo chega na China, naturalmente que ele se misturou com as características chinesas. Lá já tinha o taoísmo, o confucionismo. Depois o budismo se propaga, chega no Japão e vai se mesclando. Então a linha tibetana, foi ali que esse mantra ficou famoso. Os monges tibetanos começaram a cantar um mantra chamado Om Mani Padme Hum. A tradução vem do sânscrito. Om é a vibração total do universo, a energia que está em tudo. Mani, em sânscrito, é joia. É uma metáfora, Samira, porque para os hindus e tibetanos, quando o espírito vem para reencarnar, ele entra pelo alto da cabeça e vai morar na câmara secreta do coração durante a vida. Na hora da morte, ele ascende, sai pelo alto da cabeça e volta para casa, o plano espiritual. Então, se você perguntar a um tibetano ou um hindu aonde está a consciência, ele não vai falar cabeça, ele vai falar coração. Então, mora dentro do coração a joia espiritual. E joia em sânscrito é Mani. Acontece que, veja, Om, a vibração do eterno, Mani, a joia espiritual, que mora na câmara secreta do coração. Ora, no coração tem o chakra cardíaco, Samira, que os hindus e tibetanos chamam de lótus do coração. Então temos uma joia dentro de um lótus, e lótus é chamado Padme. Então temos um Mani dentro de um Padme, ou seja, uma joia dentro de uma flor de lótus. Essa flor de lótus é um botão. Para você enxergar a joia dentro, essa flor tem que desabrochar as pétalas. Na hora que ela abre, você vai ver o brilho da joia irradiando. O brilho é Hum. Então você fala Om Mani Padme Hum, tradução, salve a joia no lótus. E aí, quando esse mantra chega no Tibete, o tibetano não sabia falar Om Mani Padme Hum, que era sânscrito. Então ali ficou assim, Samira, Om Mani Padme Hum. E em algumas linhas ficou Om Mani Padme Hum, que é a mesma coisa. Entendi. E ali no Tibete surgiu uma linha que falava de 3 bodhisattvas, 3 pequenos budas, né, que recebiam orientações dos budas maiores, chamados então de bodhisattvas. Um dos bodhisattvas era o do conhecimento, chamado Manjushri. O outro bodhisattva era chamado Xerenze, da compaixão. E o outro bodhisattva Tara, que tem aquele manto Ontara, Tutara, Turi Sohá. Então o bodhisattva da compaixão, chamado Xerenze no Tibete e chamado Avalokitesvara na Índia e também Kannon no Japão, ele é o bodhisattva da compaixão. E aí os tibetanos começaram a dizer que o mantra Om Mani Padme Hum foi dado a eles pelo bodhisattva da compaixão, chamado Xerenze. Aí o que acontece?
o mantra desce das montanhas do Tibete e chega na China, Samira. E aí, quando os chineses escutam falar mantra da compaixão, eles já tinham uma divindade da compaixão chinesa, que era a deusa Kuan Yin. Então, quando os budistas chineses começaram a escutar Om Mani Padme Hum, compaixão, eles associaram com a deusa Kuan Yin. Mas o mantra sequer era chinês. O mantra era sânscrito, foi popularizado no Tibete depois que chegou na China. Mas aí o mantra já estava espalhado como associado a Kuan Yin. Como nós tivemos uma imigração muito grande para cá, para o Brasil, de japoneses e chineses, quando nós tomamos contato aqui no Brasil, na área espiritualista, com esse mantra, a informação que tinha é que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin, quando na verdade na origem não. Depois é que ficou mesclado. O mantra é sânscrito, Kuan Yin era chinesa. Mas tem alguma relação hoje? Os seguidores de Kuan Yin utilizam como se fosse deles também? Sim, também. E praticamente a maior parte hoje associa o mantra com a Kuan Yin. Mas, na verdade, a origem é a Índia e depois o Tibete. Mas essa altura do campeonato, Samira, já mesclou tanto que tanto faz. Por exemplo, é igual um católico, por exemplo, pensando na compaixão divina e falando assim, Maria, mãe divina, mãe da compaixão. Na China, o pessoal fala, mãe da compaixão, Kuan Yin. Então, qualquer mantra de compaixão vai ser associado na China com a Kuan Yin, assim como compaixão para um católico vai associar com a Maria, mãe de Jesus. Vibe Mundial.